Jeremias 35, verso 13. A gente vai ler esse capítulo todo, mas para os irmãos não ficarem muito tempo em pé, nós vamos ler o verso 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai, dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois, até o dia de hoje, não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada, vos tenho falado, não me obedecestes. Oremos. Deus, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, nesse dia de domingo, um dia especial, Pai, que além de sermos alimentados pela Tua Palavra, teremos um batismo, é um dia cheio de alegrias, e nós te louvamos por isso. Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra santa, que falou com aquele povo e continua falando com a gente. Deus, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em nosso meio. Que o Senhor me use, Pai, como instrumento, apesar das minhas limitações, mas que o Senhor, Pai, torne a palavra pregada clara, que os irmãos entendam, que eles sejam edificados, que eles creiam, que eles obedeçam, que eles saiam daqui diferentes, Pai, do que entraram. Pai, usa este momento para edificar a Tua igreja. Nós precisamos de Ti, e nada podemos sem Teu Espírito. Nós repreendemos toda a força do mal em nosso meio, que somente o Teu Espírito tenha liberdade aqui, Pai, para nos instruir, nos ensinar, nos encorajar, nos exortar. Sim, Pai, fala conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz. Os irmãos podem se assentar? Então, os irmãos não tinham lido esse texto ainda, dos Recabitas. Eu gostaria que os irmãos mantivessem as Bíblias abertas em Jeremias, porque a gente vai fazer a leitura agora do capítulo todo, para a gente compreender o que Deus quer nos mostrar através desse capítulo. Então, esses Recabitas aqui, eles vão servir como uma parábola viva, não é? Deus está usando eles como uma parábola viva, para evidenciar a desobediência do povo de Israel, para evidenciar a nossa própria desobediência. Então, o Senhor, Ele quer falar conosco através do exemplo desse povo aqui, os Recabitas. Então, eu gostaria que os irmãos, com as Bíblias abertas em Jeremias, agora a partir do verso de número 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos Recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmeras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazenias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos Recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maceias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho e copos. E lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. E assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, o rei da Babilônia,
subi a esta terra, dissemos, vinde e refugiemos em Jerusalém, por causa dos exércitos dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra de Deus do Senhor a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai, dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, acaso nunca aceitareis a advertência para obedecer às minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedece às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que eu vos dei, a vós outros e aos vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e eles não responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Pois que obedecestes aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. O texto já é uma pregação completa, né? Que vergonha para o povo de Deus. Esse povo aqui, recabitas, ele já estava praticamente 250 anos obedecendo ao mandamento de Jonadab, um homem mortal. Há 250 anos obedecendo esses mandamentos. E este é o contraste que Deus quer mostrar. Quanto a mim, que sou Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e tenho feito tantas coisas boas para vocês, vocês não me obedecem. Ainda que eu envie profetas e fale de madrugada, pregue, envie a minha palavra, insista, corrija, vocês continuam desobedecendo. Então, o que Deus queria fazer é mostrar aquela parábola viva da desobediência, né, de Israel. Eu não sei, irmão, com vocês, às vezes, quando a gente está estudando sobre seitas heresias, e às vezes eu estou andando pela rua e encontro os mormons, né? Aí eu lembro que a gente estudou sobre os mormons, eu vejo aqueles jovens andando, e lembro que eles são sustentados pela família, enviados pelo mundo para poder evangelizar, e eu vejo a dedicação, a insistência deles, batendo de porta em porta, abrindo mão de conforto, abrindo mão de estar com a família, sabe, isso para mim também é uma parábola viva, que destaca como que eu sirvo o Senhor de maneira tão fria, poderia fazer tanto mais, e eles servem aí aos ensinos de um falso mestre, e se dedicam tanto. Nós estamos cheios de parábolas vivas. As falsas religiões são parábolas vivas. Eles se dedicam tanto. Outro dia, quando a gente estava lá no velório, juntamente com o pastor Danilo, a gente falava sobre isso nos irmãos lá que estavam lá pregando. Eles têm zelo. E, de fato, têm zelo. Tinha uns irmãos da congregação cristã lá trazendo uma palavra bem legalista, assim, com bastante desvio doutrinário, mas você vê neles zelo, dedicação. Aí eu conversava com um deles, eles falando que eles têm um trabalho ativo em hospitais, em vários hospitais, e eles vão e fazem visitação, e vão em orfanatos, e eles vão em asilos, sabe? E Deus formando diante de mim aquela parábola viva ali, mostrando a dedicação deles, em contraste com a minha fraca dedicação, com a nossa fraca dedicação. Servimos ao Deus verdadeiro. E olha como vivemos. Nós vemos ao nosso redor tantas igrejas que são igrejas onde se abandonaram a palavra de Deus mesmo. Mas os seus membros, muitas vezes, irmãos, são mais ativos que nós, mais dedicados que nós. É uma parábola viva que mostra a nossa desobediência. Né?
Então Deus ele quer enfatizar isso nesse texto aqui de Jeremias. E qual que é o contexto aqui? O povo de Deus está prestes a ser enviado para o cativeiro por causa de desobediência. Você vai ver que o texto que a gente lê, os recabitas, eles são povos nômades, eles não moram dentro de cidades, moram em tendas. Mas eles falam, ó, quando Nabucodonosor começou a estreitar, a fazer incursões aqui na região, nós tivemos que nos esconder na cidade para a gente se proteger, porque nós moramos em tendas, em obediência ao nosso pai. Então Nabucodonosor já estava pertinho, já tinha derrotado o Egito e já estava prestes a invadir Jerusalém. Eles estavam prestes a sofrer a correção divina por causa da sua desobediência. Havia promessas maravilhosas deles permanecerem na terra, se forem fiéis, mas eles permaneciam errando, não dando ouvido a Deus, por isso eram corrigidos. Então, esses recabitas aqui, eram um povo que eles entraram ali porque Nabucodonosor já estava para invadir. E nós sabemos, invadiu. E nós sabemos, o templo foi destruído. E nós sabemos, o povo foi levado ao cativeiro, irmão, por causa de desobediência. Então, o legado dos recabitas, esse exemplo de obediência, ele é para nós, hoje, uma parábola viva, que nos faz refletir o quanto temos nos dedicado ao Senhor. E pensa ali, irmãos, no cenário, né? Eles não moravam dentro das cidades, eram nômades. Mas a gente vai perceber que esse povo já está há muito tempo caminhando junto com o povo de Israel, junto com o povo de Deus. Eles eram nômades, moravam lá fora. Estavam dentro da cidade se refugiando. Aí Jeremias chama eles, um profeta respeitado, chama eles. Leva para dentro do templo, um lugar especial ali. O templo é um lugar especial. Diante de autoridades do templo. Olha o cenário, né? Ofereceram um banquete para eles, oferece vinho. Olha a pressão para eles tomar esse vinho. É até indelicadeza não tomar o vinho, porque o problema não é o vinho, né? Então vai ter irmão agora desenvolvendo aqui uma teologia que não pode tomar vinho. Está vendo? O pecado está aí. A questão não é o vinho. Eles deixaram bem claro que havia um mandamento do pai deles, Jonadab, que não podia tomar vinho. Eles obedeciam o mandamento, simplesmente é isso. Mas eles estão ali dentro do templo. Olha o cenário, a pressão. Todo mundo ali. Não, a gente não toma vinho, é algo até meio arrogante, assim, desagradável, é uma situação desagradável. Havia uma pressão ali naquele momento, para que eles tomassem aquele vinho ali e não fossem delicados com toda aquela cortesia. Né? Mas não, eles estavam firmes em seus valores. Sabiam quem eram. E não iam negociar os valores deles por causa daquele momento que seria constrangedor em rejeitar o vinho. Eles rejeitam a oferta do vinho, por obediência a seu pai, Jonadab. E nós, às vezes, por muito menos, nós somos, no mínimo, omissos em algumas circunstâncias que acontecem ao nosso redor. Quanta coisa não bíblica que nós concordamos só para não criar um momento constrangedor com a nossa família, pessoas do nosso trabalho. No mínimo, ficamos em silêncio, omissos. Mas eles não, sabiam quem eram. Eles estavam firmes em seus valores e não iam negociar. Sabe, aí é o contraste deles com o povo de Israel. Imerso na idolatria, você vê a imagem, né, mostra esse contraste, adoração a ídolos, promiscuidade, todo tipo de devassidão. Que diferença! E tudo isso por causa do legado de um homem chamado Jonadab. Obediência a um homem. Quem que é esse tal de Jonadab, né? Quem são esses recabitas? É o povo antigo, irmãos. Quando a gente vai estudar sobre eles, eles remetem lá a Jetro, sogro de Moisés. Eles eram queneus, esse povo. A gente vai perceber, eu vou ler esses textos daqui a pouco, e Êxodo 3:1. Então, o Jetro era um queneu, né? Aí, Juízes 1:16 vai falar que esse povo era um povo estrangeiro, que habitava ali aos redores do Negueb, em Israel. Juízes 1:16. Aí vai ter um homem desses queneus chamado Recabe, de onde vem o nome Recabitas, que também era um queneu. E esse Recabe é o pai de Jonadab, que vai dar esses mandamentos, né, para os seus descendentes, como a gente viu aqui em Jeremias 35.
Aí temos uns textos bíblicos, estão em Juízes 1,16. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das palmeiras, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo, ou seja, o Queneu, sogro de Moisés, né? Filhos do Queneu, sogro de Moisés. Quem era o sogro de Moisés? Jetro era um Queneu. Em 1 Crônicas 2,54 diz: as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os tiratitas, os simeatitas e os sucatitas. São estes os queneus que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe. Então, Recabe era um queneu. E como a gente vai ver aqui agora em 2 Reis, capítulo 10, 15, Jonadab é um filho de Recabe, por isso o nome Recabitas. E esse texto é bem importante para a gente hoje. 2 Reis 10, 15. Tendo partido dali, encontrou Jonadab. Quem que partiu? Eu não vou ler todo o texto aqui, é Jeú. Jeú tinha acabado de ser ungido rei em Israel, pelo profeta Eliseu. Ele foi ungido rei. E ungido rei para quê? Para exercer juízo sobre a casa de Acabe, para se cumprir a palavra de Deus que foi dita lá por o profeta Elias. Então, ele é ungido rei para executar juízo. O texto fala assim: tendo partido dali de onde? Samaria. Ele tinha acabado de fazer uma chacina em Samaria. Ele tinha matado ali 70 da casa de Acabe. Ele tinha matado 42 parentes de Acasias, do reino de Judá. Estavam fazendo não sei o que lá em Jerusalém, comigo aquele povo pervertido. Alianças que não deviam ter sido feitas por Jonadab, por Josafá lá atrás, vão trazer consequência para os seus filhos aqui na frente. Josafá, ele fez alianças com Acabe que ele não devia ter feito. E essa aliança trouxe consequências. E nós podemos perceber, depois vocês lêem em casa, em 2 Reis, capítulo 10, que são 42 parentes aqui de Acasias, neto de Josafá, foram mortos. Porque estavam onde não deviam estar, aliados com quem não deveriam estar. E o próprio Acasias também foi morto, porque estava aliado com quem não deveria estar. Alianças que foram feitas lá atrás, por Josafá, que trouxeram consequências para a sua descendência. As decisões que tomamos hoje, irmãos, vão deixar legados, que exercerão influência sobre a nossa descendência. Então, saindo dali, ele tinha acabado de já matar esses descendentes de Acabe, mas tinha mais gente para ele matar ainda. Ele ia matar os profetas de Baal. Então, indo no caminho, Jeú, que foi ungido rei, encontrou com Jonadab. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que ele vinha ao encontro. Jeú saudou-lhe e lhe perguntou: tens tu sincero coração para comigo, como o meu era para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo no carro. No verso 17, que eu não coloquei aqui, ele diz, no verso 16: vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou no seu carro. É interessante isso, né? Jonadab não era um israelita. Ele aqui no texto não era um israelita, mas Jeú enxergava ele como uma figura importante para estar com ele nessa missão de executar juízo. Teu coração é sincero para comigo? Você está comigo nessa missão? Eu chego para o pastor Danilo, vão ali matar uns falsos profetas. Está comigo? Estou contigo, vamos embora. Você matar falso profeta, estou contigo. Matar com a palavra, com os argumentos. Está comigo? Está comigo? Então vamos. Teu coração está alinhado comigo? Aí Jonadab perguntou: você vai fazer o quê? Vou matar todos os profetas de Baal, todos, não vai escapar um. Falou: se é matar profeta de Baal, estou contigo. Se é acabar com essa família que está levando à perdição o povo de Israel, eu estou contigo. Então, me parece que Jonadab era um daqueles que não dobraram o joelho a Baal. Era um daqueles que não concordavam com a idolatria em Israel. O texto não fala muito sobre ele. Nem dá para a gente saber por que ele deu esses mandamentos para o filho dele, para os descendentes dele. Mas me parece que ele é alinhado com essa ideia, o texto é claro, ele é alinhado com o Jeú, em acabar com a idolatria, acabar com a influência
perniciosa de Acabe, Jezabel e os seus descendentes, ele parece que ele é fechado com essa ideia. E Jeú fala, vamos lá para me mostrar teu zelo. Vou mostrar meu zelo para você, meu zelo de Deus. Então, ele foi junto com Jeú e executou juízo, né? Matou todos os profetas. Depois vocês leem esse texto em casa. Ele mata todos os profetas de Baal. Ele chega lá e fala, chama todos os profetas de Baal, que eu vou mostrar para vocês como que eu sou zeloso com Baal. Vamos juntar tudo para a gente fazer um sacrifício. Aí junta todo mundo, não é para faltar ninguém, vem todo mundo. E depois ele fica perguntando, tem alguém aqui que não é adorador de Baal, é adorador só de Deus vivo? Se tiver, sai. Ele foi bem claro, né? E vai e mata todos, ele acaba com a adoração a Baal em Israel. Foi o rei perfeito? Lógico que não foi. Ele ainda não era o grande libertador que libertaria Israel. Ele, em parte, cumpriu a vontade do Senhor, mas não acabou com os bezerros, e com os bezerros de ouro, continuou a adoração dos bezerros de ouro. Ele não era o rei perfeito, o rei escolhido, o rei que viria de Judá, ele ainda não era. E Jonadab deve ter percebido isso, que não era. Quem sabe Jonadab, esse povo já está há tanto tempo com Israel, quem sabe estava esperando esse grande rei também. Ele viu que Jeú não era por causa das suas falhas. Mas é importante a gente perceber aqui, irmãos, a importância de legado aqui. Porque legado, eu gostei dessa definição. Conjunto de bens, valores, ensinamentos, ideias, ações ou influências que uma pessoa, grupo ou instituição deixa para os outros. Algo que você deixa para os outros, né? Ou seja, influência, ideias, ações, que podem ser lembradas, transmitidas, que continuam a produzir feitos no presente e no futuro. Ela pode ser bom ou pode ser ruim. Quando a gente vê essa destruição aqui da família de Acabe, todos os seus descendentes foram mortos, todos. Olha o legado que Acabe deixou para a sua descendência. Olha a herança que ele deixou. As decisões que ele tomou lá atrás não tiveram consequências somente sobre a vida dele, tiveram também sobre a descendência dele. Depois que ele morreu, o juízo de Deus estava sendo executado sobre a família dele, os filhos dele. As decisões que nós tomamos hoje, irmãos, elas trarão consequências amanhã. Estamos deixando um legado, nós estamos deixando um legado. Salomão acertou em muitas coisas. E o pastor Ricardinho, ele falava sobre o perigo de pequenos desvios. Ele falava do arado, vocês lembram? Quem estava aqui quinta, né? O arado está arando a terra. Se desviar um pouquinho, esse pequeno desvio vai causar muito estrago lá atrás. Salomão casou com um monte de mulheres que ele não deveria ter se casado. E quando ficou velho, aquelas mulheres que eram de outros povos, adoravam outros deuses, influenciaram ele. E ele instituiu idolatria em Israel. Isso trouxe consequências. Olha o legado de Salomão. Divisão do reino, sofrimento. Olha o legado que ele deixou. O legado de Acabe, Jezabel. Olha o legado de Josafá, irmãos, foi um bom rei. Aí vai lá fazer aliança com Acabe. Aliança de casamento. Olha o que Josafá fez. O próprio texto que a gente vê aqui, de Jeremias 35, era o legado de desobediência, trazendo juízo sobre o povo de Deus. Legado. Jonadab queria deixar um legado para o povo dele. Vamos conjecturar, né? Porque o texto não diz, irmãos, mas vamos conjecturar que Jonadab percebeu que Jeú não era o grande rei mesmo, a corrupção não ia mudar mesmo. Então ele pensou, não vamos nos afastar totalmente de Israel, porque em Israel é lá que está a palavra de Deus, é de lá que virá o rei. Eles servem um Deus verdadeiro. Mas também não podemos estar lá morando nas cidades. Porque se a gente ficar morando dentro das cidades, nós vamos nos corromper. Então, ele pensou em deixar um legado, uma maneira de proteger a família dele, os descendentes dele. Ele tomou decisões visando proteger o povo dele. Não sabemos qual é a intenção dele, mas o fato é, ele tomou decisões para proteger o povo dele, para deixar um legado de proteção. E olha o legado que está lá em Jeremias 35, as coisas, né? As cercas que ele criou. Ele criou cercas, irmãos. Eu não estou dizendo que essas cercas aqui são boas, ou não são, mas ele criou cercas de proteção. No verso 6, Jeremias 35 vai dizer que eles não deveriam beber vinho. No verso 7 vai dizer, não deveriam construir casas. No verso
7 vai dizer, não deveriam plantar vinhas. No verso 7 vai dizer, não podem possuir propriedades. No verso 8 vai dizer que eles tinham que viver em tendas. E no verso 11 vai dizer que deveriam obedecer a todos os mandamentos de Jonadab. Não beber vinho, não construir casas, não plantar vinhas, não possuir campos, habitar em tendas continuamente. O que nós podemos deduzir aqui é o quê? Que ele queria proteção espiritual para esse povo, preservação da identidade familiar, queria ensinar eles uma vida simples e disciplinada. Deveriam viver como peregrinos, nômades, não estar ter vinho, nada, nem casa, poder se deslocar se precisar com facilidade. E nós vamos perceber, lá em Jeremias 65, um exemplo de obediência geracional, que faz um contraste entre Israel e os recabitas, entre nós e os próprios recabitas. Ele gerou influência, ele cercou essas pessoas, irmãozinhos, não deve ter sido fácil. Eu acredito que não foi fácil. Você acha que ele chegou lá, deu essas ordens e todo mundo obedeceu? Houve esforço. Aposto que teve que expulsar muita gente no meio deles. Teve que disciplinar, corrigir muita gente. Teve que insistir. Não foi fácil fazer esse povo cumprir isso aqui. Mas a verdade é que ele conseguiu, porque 250 anos depois o povo está obedecendo ainda. Ele criou cercas de proteção. Ele criou muros para proteger a sua família, os seus descendentes. Nós também precisamos criar muros de proteção. Precisamos. Porque o mundo vai tentar nos aculturar. Vai tentar, irmãos. Vai vir de todas as formas. Através da mídia, através da moda, através de pessoas, falsos ensinos. O mundo vai tentar nos aculturar, nos envolver, nos influenciar, nos contaminar, nos enfraquecer. Se nós queremos nos preservar intactos nesse mundo e preparar os nossos descendentes para poder se proteger, nós vamos ter que criar muros. Nós estamos deixando um legado. Você está deixando um legado. Cada pai, cada mãe que está aqui está deixando um legado. Ou você está deixando a porta escancarada da sua família para seus filhos serem engolidos pelo mundanismo, ou você está criando muros de proteção. Mas um legado você está deixando. Bom ou ruim, você está deixando. Cuidado com os pequenos desvios. Eles vão trazer consequências amanhã. Gostei muito dessa afirmação que famílias criam culturas, hábitos produzem legados, concessões podem contaminar gerações. Disciplina e separação sábia podem preservar a fé. Precisamos criar muros. Muros para proteger nossas famílias. Para que a gente possa deixar um legado. Muros. Muros que os seus filhos, eles vão continuar preservando amanhã. Para proteger os filhos deles. Muros de proteção. Nós precisamos criar muros de proteção. Porque a família está sempre sendo atacada. O mundo está sempre exercendo uma influência. Através dos amigos, através da mídia, através dos filmes, através dos jogos. Eu coloquei algumas proteções aí. Não são todas que existem. Proteção contra as influências. Achei interessante, né? Está ali, Netflix, jogos e Instagram. E como exerce influência. Identidade espiritual. Irmãos, os recabitas sabiam quem eram. Nós precisamos saber quem somos. A quem pertencemos, porque estamos aqui. Precisamos estar convictos disso. Para nos momentos onde a gente é tentado a ceder, a gente tem que estar bem convicto de quem nós somos, a quem servimos. Nós temos que estar bem convictos. Precisamos ter uma identidade espiritual. Os jovens têm que ter uma identidade espiritual. As crianças têm que aprender desde pequenininha a ter uma identidade espiritual. Mas fazer o quê? Se nem os pais têm identidade espiritual, o que será das crianças? Discipulado em casa.
Não dá para terceirizar para a igreja. A igreja não vai resolver isso com 2 dias, irmãos. Porque o mundo está atacando todos os dias, em todos os momentos, influenciando, tentando aculturar. Então, tem que haver discipulado em casa. Tem que ser ensinado simplicidade e contentamento, disciplina e autoridade. Uma família firmada em Cristo. Isso se você deseja deixar um legado. O legado que você está deixando na sua família vai impactar gerações. Vai impactar, irmãos. Se você não está fazendo nada, está deixando um legado negativo, que vai impactar gerações. Vai impactar pessoas ao seu redor, familiares. O legado ele vai impactar. Ele vai impactar. Pode ser um legado mais negativo. Um legado de egoísmo, de conflito, rejeição, amargura, destruição, que atravessa gerações. Ou pode ser um legado de fé, de valores, caráter, de amor, integridade, de impacto, que também atravessa gerações. E qual é o legado que você está deixando na sua família? Pensa aí, irmãos, das pequenas concessões, pensa aí nas pequenas conversações na mesa da sua casa, tomando café, almoçando e jantando, que está influenciando a maneira dos seus filhos pensar, agir, decidir. Pensa aí. A maneira que você trata a esposa diante dos filhos, o que faz eles pensar sobre casamento. A maneira que você fala dos líderes da igreja, o que faz seus filhos pensar sobre liderança. Você está deixando um legado. Você está deixando um legado. Pense no que é mais importante quando você já não estiver mais aqui. Quais são os valores mais importantes? Será que são os valores monetários? Eles são importantes, mas será que são os mais importantes? Ou você ensinar a sua família os valores cristãos, a identidade espiritual, o seu filho amanhã ser alguém que vai levar adiante o Evangelho. Então, nós estamos deixando. Você está deixando. E vai ser cobrado por Deus pelo legado que deixar. Precisamos criar muros de proteção. Como igreja, precisamos criar muros de proteção. Precisamos, porque estamos sendo atacados. Nós precisamos de muros. Precisamos de famílias que criam muros dentro de uma igreja que cria muros. Porque a igreja sadia contém famílias sadias. Então nós precisamos criar muros de proteção. Se queremos ter uma igreja que vai deixar um legado de obediência a Deus e à palavra de Deus. Se queremos ser uma igreja fiel amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, nós temos que criar muros de proteção. Porque pequenos desvios agora, e a nossa igreja não aceita daqui a alguns anos. Nem vou falar 100, que é muito, daqui a 10 anos. Nós vemos igrejas sérias se tornando em igrejas doentes em poucos anos, por causa de pequenos desvios. Como o arado, um pequeno desvio aqui, vai deixar um legado de destruição lá na frente. Então, nós precisamos levar a sério a ideia de criar muros ao redor da igreja, muros, doutrina, ensino. Eu coloquei aqui, na entrada aqui, né? Cristo é a nossa rocha que nos sustenta, mas o ensino da palavra e oração. Se queremos ser uma igreja que vai deixar um legado de obediência, essas crianças que estavam aqui, se amanhã, quando nenhum de nós estiver mais aqui, você sabe que um dia você não vai estar mais aqui, né? Você acha que você vai ficar para sempre aqui na igreja. Nós vamos partir. Daqui a pouco nem mais seremos lembrados. São essas crianças que estão aqui que vão levar adiante esse trabalho do Evangelho. Se queremos que amanhã eles estejam com uma igreja mais séria, melhor ainda do que nós somos hoje, nós temos que preparar a nossa igreja para isso. Precisamos ser uma igreja que leva a sério a palavra de Deus, a pregação da palavra, e leva a sério a oração. Tem Cristo como a nossa rocha. Leva a sério a disciplina, é uma liderança fiel. O cuidado com as famílias. Temos que ser uma comunidade verdadeira. Acolhimento, discipulado. Nós temos que estar com as portas fechadas por relativismo, progressismo e todas as mentiras que nos cercam. Não podemos permitir pequenos desvios. Não estou apregoando isolamento, mas temos que nos proteger para que nós sejamos
uma igreja que deixe um legado. Irmão, nós estamos deixando um legado. Nós estamos trabalhando para algo maior. Enquanto isso, é lógico, nós temos que ter a nossa vida profissional, mas nós estamos envolvidos em algo maior, que vai além de todas as coisas da nossa vida, que é o Evangelho. Nós temos que entender que nós estamos deixando um legado com a maneira que nós vivemos lá no nosso trabalho. Nós estamos exercendo influência. Que seja um legado de um cristão, não de alguém que foi aculturado para aquelas pessoas, que age igual eles, pense igual eles, fale igual eles. Não exerce nenhuma influência. Para que serve o sal se ele não salga mais? E a luz se não ilumina ninguém? Para que serve o sal se não salga mais? Pensa, irmãos, essa vida insossa que você tem às vezes no trabalho, que nós temos no nosso trabalho. Para que serve um sal que não salga? Nós estamos ali para deixar um legado, trazer um impacto, e é um impacto do Evangelho de Cristo, é para isso que nós estamos ali. Cada pessoa que a gente se relaciona, nós temos uma obrigação de influenciar elas com o Evangelho, com a vida cristã séria, santa. Nós temos essa obrigação, mas qual que é a nossa influência lá no trabalho, na vizinhança? Pensa, irmãos. Está vendo? Essa obediência dos recabitas é uma parábola viva para mim e para você, é uma parábola viva. Deus quer mostrar a nossa apatia. Deus quer mostrar como nós estamos agindo de maneira incoerente com aquilo que cremos. Então, se nós queremos ser uma igreja que permanecerá crescendo, honrando e glorificando a Cristo, temos que criar muros. Eu gostei dessa foto. Eu acho que não está todo mundo aí, né? Essa foto. A igreja já cresceu já. Nós temos que criar cercas, queremos ser uma igreja que deixará um legado. Nós temos que ser fiéis ao Senhor e à sua palavra. Obediência. Todo mundo está se procurando na foto ainda. Acaba com procurar. Olha lá, procura mais um pouquinho. Ai, meu Deus. O Brunão está ali, em destaque, olha lá. Fica na ponta. O cara que tem, ele conhece foto, ele sabe o local certo de ficar. Entendeu? Aí o bobão fiquei lá em cima, lá atrás. Olha lá. Essa é a foto que a Rita mais aparece, porque geralmente ela sempre está na sombra, assim, escondendo. Então, irmãos, obediência. Se queremos ser uma igreja que deixará um legado, famílias que deixarão um legado, pessoas que deixarão um legado, obediência à palavra de Deus. Irmão, olha como que essa palavra obedecer, ordenar, obedecer, olha como que ela repete no texto de Jeremias 35, olha aí. Olha a palavra, olha o verso 6. Mas eles disseram, não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou. Verso 8, e nós obedecemos. Em tudo que ele ordenou, no verso 10, nós obedecemos. E no verso 10 vai dizer, habitamos em entenda e assim obedecemos. Porque o nosso pai ordenou, nós obedecemos. O verso 13, Deus vai dizer, acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecer? No 14 vai dizer, as palavras de Jonadab, que ordenou, foram guardadas, ou seja, obedeceram. Eles obedecem às ordens do seu pai. Aí Deus fala, eu vos tenho falado e vocês não obedecestes. Olha, a obediência, como que é o foco desse capítulo. A necessidade de obediência, a realidade da desobediência do povo de Deus. O que é uma loucura. Quando nós pensamos que eles eram obedientes a um homem mortal, e o povo de Deus não é obediente ao Deus Criador dos céus e da terra. E Jonadab deu um mandamento lá atrás, continua obedecendo. E Deus, que está falando constantemente com o seu povo, não obedece, é uma loucura. O pecado é uma loucura, né, irmãos? O pecado é uma loucura. A pecaminosidade do pecado. O pecado é terrível, o pecado que habita em nós é terrível. É uma doença terrível. Por isso nós precisamos de armas poderosas para vencer essa doença. Não precisamos de armas poderosas para obedecer os mandamentos de um pai chamado Jonadab, né? Não precisamos, dedicação e zelo você consegue. Mas para obedecer a palavra de Deus não basta dedicação e zelo. Por isso que é uma loucura mesmo. E continua no verso
No verso 15, mas não inclinaste os ouvidos, nem obedecestes a mim. No 16, o filho de Recabe, eles guardaram o mandamento dele, que ele ordenou, mas vocês não me obedecem. E continua, e não obedeceram. No verso 18 vai dizer, a casa dos recabitas, diz Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Ou seja, Deus traz uma palavra de bênção para eles, por causa da obediência ao pai deles. Deus parece que se agradou dessa obediência, ele se agradou. Você tem uma palavra de bênção. Isso não quer dizer que eles eram obedientes a Deus, a palavra de Deus, não é isso. Mas aqui também mostra a diferença. Enquanto o povo de Deus está sendo corrigido, disciplinado, porque não obedece, esse povo aqui está sendo abençoado por Deus por causa de sua obediência. Aqui nós temos um contraste, né? Ou seja, pense nos privilégios recebidos. Judá teve libertação do Egito, terra prometida, aliança, templo, sacerdócio, reis, profetas contínuos. Recabita, sem milagres, sem templo, sem aliança, sem nada. A ordem que nós recebemos, que Judá recebeu, a voz contínua misericordiosa do Deus vivo. Recabitas, a instrução de Jonadab, 250 anos, morto fazia tempo. O resultado, mesmo tendo recebido todos esses privilégios, Judá desobedece e rebelde. Enquanto isso, os recabitas obedecem. Olha que Deus diz no verso 15, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazeis boas as vossas ações e não sigais os outros deuses para servi-los. Assim vocês vão ficar aqui na terra, que eu vos dei, a vós outros, aos vossos pais, mas não me inclinaste os ouvidos, nem obedecestes a mim. Deus está falando assim, Deus quando mostra aquela parábola, está dizendo, me obedeçam. E eu expulso com Nabucodonosor daqui, e vocês ficam na terra, mas a loucura do pecado, irmãos, eles não obedecem. Não obedecem. Isso não é uma palavra lá, né? Não é um assunto lá para os recabitas, e para aquele povo lá de Judá. É sobre nós, irmãos, que somos o povo de Deus. É uma pergunta que você deveria fazer, e nós? Como temos vivido? Eu falei um pouco sobre essas parábolas vivas que tem diante de nós. A dedicação das pessoas das falsas igrejas. A disciplina de pessoas no esporte para alcançar uma medalha. Chegam até a sacrificar a própria vida por causa disso. A gente viu agora um caso do fisiculturista novo que morreu por causa de um uso absurdo de esteroide para alcançar uma medalha, um prêmio. Fama. A dedicação, até mesmo o sacrifício de pessoas no esporte. O quanto as pessoas se dedicam para uma carreira de sucesso, por ganhar dinheiro, fama, o quanto eles dedicam. O quanto as pessoas gastam dinheiro, tempo, recurso por prazeres. Sabe, isso tudo para nós é uma parábola viva da dedicação do mundo ao nosso redor a essas coisas, enquanto nós vivíamos uma vida apática e desobediente, diante de promessas muito maiores. Então as pessoas no mundo se dedicam tudo a algo temporário. E é pior, quando os próprios cristãos também estão dedicando tudo a coisas temporárias, né? Aí a parábola se torna mais... você está do lado desse grupo aqui ainda. Está dedicando, você nem acordou para a realidade, né? Que são coisas temporárias. E de pouco verdadeiro valor e importância. Então, isso é tudo uma parábola viva, para poder nos impactar, para que a gente possa obedecer a esse chamado de Deus aqui, de conversão, de mudança. Enquanto eles se dedicam tanto por esses prazeres temporários, nós negligenciamos a oração, empregamos mal o nosso tempo, serviço ignorado à causa do Evangelho, obediência relaxada. Nem no culto queremos vir, e quando a gente vem no culto, a gente quer ir embora logo. Apatia, falta de dedicação. Sabe, isso tudo é uma parábola que enfatiza isso. É a palavra que quer falar com você, hein, irmãos. Esse povo somos nós, né?
Não sai daqui pensando como aquele fariseu, ainda bem que eu não sou como esse publicano, como pegou o pastor Samuel, né? Ainda bem que eu não sou como esse pecador aí. Estou em todos os cultos, estou nos trabalhos. Não, irmãos. Todos nós. A palavra fala com todos nós. Todos nós somos confrontados, ninguém fica de fora. A nossa apatia e desobediência deveria nos envergonhar no dia de hoje, deveria nos levar ao arrependimento. Mas eu digo, é possível ser um atleta e alcançar uma medalha, com dedicação, esforço e sacrifício. Sem precisar de ajuda externa. É possível você ser um empresário e alcançar sucesso, com dedicação, esforço, trabalho duro. Isso é possível. É possível se dedicar a uma falsa religião. É possível. Mas, para obedecer a palavra do Senhor, para fazer a vontade de Deus, não basta esforço e dedicação. Irmãos, precisa de esforço e dedicação, mas não basta. O pecado que Jeremias, a parábola dos recabitas, ela evidencia o poder do pecado, a loucura do pecado. A loucura do pecado, irmãos, que habita em nós. Se queremos ser pessoas que vivem vidas úteis para o Senhor, que servem ao Senhor, se queremos vencer essa apatia, nós precisamos mais que boa vontade. Nós precisamos de poder. Nós precisamos de poder. É por isso que nos reunimos num lugar como esse. Coloque-se a parábola diante de nós. Nós dizemos, eu sou esse homem, eu sou essa mulher. Nos arrependemos e aqui também encontramos poder para sair por essas portas de uma maneira diferente do que a gente entrou. Se queremos agradar a Deus, se queremos deixar um legado que abençoe gerações, precisamos de poder. Porque há essa realidade de um coração pecaminoso, que, irmãos, está nos dois grupos. O pecado, primeiro ele está aqui, levando a idolatria, essa vida corrupta, promíscua. É o pecado se manifestando. Mas também nesse grupo aqui do lado de cá, o pecado também se manifesta. Mesmo que eles tenham mais controle, vivam uma vida mais regrada, mas coração orgulhoso. Lembra da pregação do pastor Samuel? Quem que saiu de lá justificado? Talvez você chegue aqui, não, ainda bem que eu não sou como esse irmão aí, falta culto, não vem na igreja, não tem compromisso com a igreja. Né? Essa palavra, nem precisa ouvir essa palavra, não é para mim. Aí esse irmão que falta culto, não vem na igreja, não se compromete, ouve a palavra e fala, Senhor, eu sou esse homem, eu preciso mudar, me ajuda. Sai daqui com o poder para mudar, sai daqui com o coração transformado. E você, com esse orgulho, sai daqui do mesmo jeito que entrou. Cuidado, o pecado, ele procura te enganar de uma forma ou de outra. Se ele não está tentando te influenciar a ser uma pessoa fria, apática, cuidado, que ele pode estar tentando te influenciar a ser orgulhoso. Quando você fica se comparando com os outros. Você se sente bem porque você se compara com aquele irmão que faz muito menos que você. Aí você pode dar lugar para o orgulho. Cuidado, irmãos, o pecado está tentando pegar nós todos aqui. Ninguém está livre da influência dele, ninguém. Todos nós temos motivos para ficar preocupado, porque o pecado é terrível. O coração é pecaminoso. Jeremias vai dizer, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem conhecerá? Em Romanos 7, Paulo fala sobre isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, logo esse eu faço. Essa natureza pecaminosa, miserável, que habita em nós, é um mal, irmãos, que nós temos que lutar contra ela, todos os dias. Às vezes você está andando meio devagar, frio, então você tem que lutar contra a natureza pecaminosa. Aí daqui a pouco você consegue começar a mudar, o Senhor te ajuda, você começa a orar mais, participar dos cultos, ficar ativos. Aí tu começa a reparar os irmãos que não fazem nada. Aí tu começa a ficar falando deles. E você fica se sentindo melhor que eles. E você fica igual aquele fariseu. Ainda bem que eu não sou igual a esse irmão aí. Domingueiro, só vem no domingo. Fraco espiritualmente. Ainda bem que eu não sou igual a ele. Sou melhor que ele. Esse que é o problema. De fato, ele não está bem mesmo. Mas o problema é essa comparação. Está vendo o pecado? Pecado não deixa ninguém em paz. Irmão, pecado não deixa ninguém em paz. Nós temos que combater ele dia e noite até que Cristo venha buscar a sua igreja.
Aí, imagina, como que o pecado está te tentando aí agora? Aí? Talvez você seja um apático, não ora, não lê Bíblia, não vem aos cultos, uma vida fracassada em testemunho lá fora. Ou talvez está te tentando no orgulho, na soberba, se achar melhor que os outros. Se nós queremos vencer essa guerra, precisamos mais que dedicação, irmãos. Nós precisamos criar muros de proteção, oração, leitura bíblica, comunhão. Nós precisamos de ajuda do Espírito Santo. Como nós precisamos de ajuda? Meramente esforço não vai adiantar. Graças a Deus, como diz o texto de Romanos, capítulo 7, Paulo vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei do pecado, mas segundo a carne, a lei do pecado. Então, irmãos, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós temos um Salvador que nos deixou mandamentos, sim, mas nos deixou muito mais que isso. O legado que nós fazemos parte é o legado de Cristo. E o alcance e o poder do legado de Cristo é muito maior que o de Jonadab. Jonadab deu regulamentos, somente regulamentos, que não mudam o coração, uma obediência externa. Ele era limitado e humano, mas Cristo, ele é um Salvador perfeito. Ele não somente nos deu lei, mas Ele obedeceu a lei por nós, nos tornando filhos amados de Deus. Ele tem poder para mudar esse coração de pedra e nos dar um coração novo. Nós precisamos de Cristo para a salvação, para perdão de pecados, mas nós precisamos de Cristo todos os dias. É isso que nós aprendemos nos cultos, nos achegar a Cristo, em arrependimento e fé, nos achegar ao trono da graça, todos os dias. Todos os dias. Se queremos ter uma vida de obediência, ter um legado positivo, ter um impacto positivo no nosso trabalho, precisamos nos achegar a Cristo todos os dias, precisamos estar unidos a Ele, somos dependentes dEle. Porque nós temos que vencer esse mal que está em nós, que é o pecado, e esforço não adianta. Mas Cristo obedeceu perfeitamente por nós, e tem poder para mudar nosso coração. E tem poder para nos ajudar a ter uma obediência verdadeira, não somente externa, também externa, mas interna e externa. Ele é um Salvador perfeito. Então, Jonadab, ele deu regulamentos e mandamentos. Jesus se deu por nós. Nós temos um Salvador perfeito. Se você quer deixar um legado como um pai, como um marido, se você quer deixar um legado como um cristão, quer deixar um legado através dessa igreja, quer deixar um legado, um impacto na tua família, você precisa de Cristo. Todos nós precisamos para vencer essa guerra. E você não precisa construir um legado para si, né? As pessoas às vezes querem construir um legado para si através do cristianismo. Nós não precisamos construir um legado para nós. Nós já fazemos parte de um legado. O poderoso legado de Cristo. A obra de Cristo, ela deixou um legado, ele continua impactando pessoas. Mais de 2000 anos, e o Evangelho continua avançando. Porque é poderoso o legado de Cristo, Cristo é poderoso. Em Colossenses 1,6 diz, o Evangelho que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo frutos, está crescendo. Está avançando, o Evangelho continua avançando, nós fomos alcançados por esse Evangelho. E ele continua alcançando pessoas. Fazemos parte de algo grande. Você faz parte de algo grande. Você faz parte desse legado do Cristo, do eterno Cristo. E Cristo tem uma obra a ser executada através da tua vida, lá no teu trabalho, lá na tua família, lá na tua vizinhança. E é você que vai fazer, não sou eu. Você faz parte desse legado grandioso, então faça a tua parte. Através do legado de Cristo, nós podemos fazer grandes coisas pelo Evangelho, alcançar as nações. Esse é o grande legado, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Irmãos, é nisso que devemos estar envolvidos. Acordo toda manhã pensando, eu estou envolvido nisso. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Eu estou envolvido nisso, fazer discípulos, pregar o Evangelho. Você tem que acordar já pensando nisso. Eu faço parte desse legado de Cristo. Como que eu vou colaborar para esse legado hoje, no dia de hoje, agora? Onde eu estou? Como que eu vou contribuir para esse legado? Ou você só coloca a roupa de cristão quando vem para a igreja? Aqui que você lembra que você é cristão. Não, não é.
Em Cristo podemos sim deixar um legado. Olha o legado desses homens aí. Olha o que eles fizeram em Cristo. E não é exaustivo. Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano que se opôs ao regime nazista, deixou um legado de coragem, fé e verdade. E até hoje a vida desse homem não impacta nós. Até hoje falamos sobre ele, sobre o que Cristo fez através dele. Ele compreendeu quem ele era. Ele compreendeu qual era a identidade dele em Cristo. Ele compreendeu. Sabe, ele sacrificou a própria vida por Cristo, pelo Evangelho. Porque ele entendeu quem ele era, não negociou valores. Assim como os recabitas compreendiam quem eles eram e não negociaram os valores de seu pai, Jonadab. Dietrich fez a mesma coisa. William Carey fez a mesma coisa. Levou o Evangelho à Índia, dedicou-se à educação, tradução de textos e missões. Deixou um legado que transformou nações. Até hoje falamos dele. Hudson Taylor fundou as missões no interior da China. Inovou ao adaptar-se à cultura, a confiar em Deus. Deixou um legado de fé, de enculturação e dependência de Deus. Jim Elliot, junto com seus companheiros, deu sua vida para alcançar um povo indígena no Equador. Deixou um legado de amor, sacrifício e entrega total. Uma vida consagrada, impacta pessoas, transforma as nações, inspira gerações e glorifica a Deus. Olha o ide aí, irmãos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O legado que deixamos hoje continua contando a história de Deus amanhã. O legado que deixamos hoje continua contando a história de Deus amanhã. Olha aí, ó. Uma vida consagrada impacta pessoas, impacta seus filhos, pessoas no teu trabalho, na tua família, na tua vizinhança. Uma vida consagrada. Pensa, a sua vida ela está impactando pessoas lá no teu trabalho. Ela está ou não? Ah, não está. Talvez é porque não seja consagrado, então. Isso vai gerar um efeito em cadeia. Porque essas pessoas que você está influenciando no teu trabalho vão influenciar outras pessoas, em outras famílias, em outras localidades. Está vendo, irmãos? Nós nunca vamos saber a dimensão daquilo que fazemos por Cristo. O legado que deixamos hoje, continuar contando a história de Deus amanhã. Vamos por todo mundo pregando o Evangelho. Fala, irmão, não tem feito nada disso aí. Estou apático, desanimado. Não estou fazendo nada, irmão. Falar para você, foi um milagre eu entrar aqui hoje e vim para a igreja. Eu queria ficar dormindo em casa. Quem queria ficar dormindo em casa hoje, levanta a mão. Aí, tá vendo? Vinha com uma pregação dessa, tem um monte de mentiroso aqui ainda. Ninguém ficou tentado a ficar dormindo hoje. O frio que estava. Até eu fiquei tentado, irmão. Não, mentira, não fiquei. Ia que até eu estudo. Mas eu pensei, o pastor Sam já tem um estudo preparado lá. Ele sempre tem um estudo preparado, vai que acontece alguma coisa. Sabe que todos nós precisamos do poder de Cristo para cumprir esse legado. Se essa pregação fez você perceber, foi para você uma parábola viva de como você tem sido apático, frio, como você pode melhorar para servir a Deus. Se aconteceu isso com você, é o efeito desejado. Se não aconteceu isso com você está dormindo então aqui dentro. Você não ouviu o que eu falei. Todos nós precisamos de Cristo para cumprir essa obra gloriosa, deixar um legado. Depois estude sobre esses homens aí, falhos, humanos, limitados, fracos igual a gente. Mas eles se apropriaram dos meios da graça. E no poder de Cristo puderam deixar um legado. Amém, irmãos?